que você acha sobre robôs e seres humanos? E o que uma pessoa em 1950 tinha para falar sobre isso? Então, hoje nós vamos falar sobre o livro Eu, Robô, do Isaac Asimov. Vem comigo! Então, pessoal, o livro Eu, Robô é uma coletânea de 10 contos feitas pelo Isaac Asimov, que primeiramente não pensou em um livro. Esses contos foram publicados em revistas, depois eles foram coletados e deram a roupagem do livro. Ele é muito interessante porque ele vai falar dessa questão de seres humanos e robôs e a sua progressão, começando ali pelo Rob, que era um robô doméstico, que cuidava de uma criança, que foi menosprezado. É um conto assim muito emocional, já cativa a gente logo de começo ali, já faz você querer devorar o livro, porque ele vai tratar bem dessa questão humana, desse sentimento que a menina desenvolve por esse robô. Ele lembra muito a história do Homem Bicentenário, porém não é a base da história desse filme, né, que tem um livro, inclusive, com este mesmo nome. Vai falar muito disso, dessa questão do sentimento, de como as pessoas vão ali aceitando essa tecnologia entrando na vida delas. Este é o primeiro conto. No último conto, a gente já tem um homem que governa o mundo numa organização política que é muito legal, que é muito diferente do que a gente tem hoje, e ele provavelmente é um robô, não consegue se provar isso, mas há fortes indícios de que ele seja. Então a gente ali começa com robôs que nem falam, que são até menosprezados, e terminamos com robôs governando o mundo. É um livro muito interessante, ele vai trazer as 3 leis da robótica, que consagraram ali o Isaac Asimov entre um dos 3 nomes mais fortes da ficção científica. E as 3 leis da robótica são: primeiro, um robô não pode causar dano ao ser humano, nem que seja por inação, por não fazer nada, ou permitir que algum mal lhe aconteça. A segunda lei da robótica vai dizer que um robô sempre tem que obedecer um ser humano, desde que essa ordem que foi dada a ele não entre em conflito com a primeira lei. E a terceira lei vai dizer que um robô tem que preservar a própria vida, tem que se preservar. Porém, ele não pode preservar a própria vida se isso colocar em risco a primeira e a segunda lei. Essas leis são usadas hoje em dia até para criar algumas inteligências artificiais, elas têm uma força muito grande até hoje. E é legal você pensar que isso veio lá de 1950, de uma pessoa que não tinha ideia da tecnologia que a gente teria hoje. Mesmo. Eu acho que um dos pontos que mais vale ali falar sobre esse livro, que as pessoas gostam tanto, ele é muito bem escrito, é uma ficção assim que realmente te prende, tem histórias que vão emocionar, tem histórias que você fica com muito ódio, que você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tem histórias que você vai rir muito. As histórias que eu mais gostei mesmo foi a do Robbie, que é a primeira, foi também a história do cérebro, que ela é muito engraçada, ela aprende muito. E o último conto, que vai falar dessa organização política. Eu fiquei assim um pouco até com pena do autor, porque ele tinha muita esperança assim de que a humanidade desenvolvesse uma parte tecnológica e até moral que a gente não vê. Que a gente vê se aproximar muito dos anos que a gente vive hoje, e a gente vê que ainda hoje é muito distante do que ele falava, do que ele tinha, vamos dizer assim, previsto. O Isaac Asimov, ele era um cientista, ele era bioquímico, ele nasceu na Rússia, mas ele viveu nos Estados Unidos, e ele publicou mais de 500 livros, artigos ali, ele é um autor muito consagrado, como eu disse, ele é um dos 3 maiores nomes da ficção científica, e ele é um nome muito respeitado, ele tem bastante dessa parte de falar de robôs, da evolução tecnológica, mas ele também tem muitas obras que vão falar, obras científicas, que vão falar dos primórdios da ciência, dos processos metodológicos que foram se desenvolvendo. Então, assim, ele é um autor que ele vai falar não só de ficção, como ele também escreve não ficção. Ele é um nome muito respeitado. Ele nasceu em 1920 e ele morreu em 1992, aos 72 anos. E o nome dele está aí até hoje. A gente tem vários filmes, séries que falam, que remontam a realidade que ele criou ali nos livros dele, sobre robótica, sobre a relação dos humanos com os robôs, que eu acho que é a parte assim mais tocante, mais legal de você ler. Uma das coisas também que ele fala
nas entrelinhas ali, e muita gente desconhece, é o sacrifício da vida dos cientistas. A Susan Calvin, que está se aposentando e está sendo entrevistada e está contando esses relatos que montam o livro Eu, Robô, é uma cientista, né, na verdade, ela é uma psicóloga que mexe com essa parte robótica e mostra todo o sacrifício dela e das pessoas à sua volta para viver, para fazer essa ciência. É legal você ver isso que acontece hoje em dia. A ciência, ela exige muito das pessoas que as fazem e isso transparece no livro de uma forma muito legal. O livro tem uma progressão muito gostosa, a escrita dele é muito inteligente. Eu confesso que para mim, que não leio muito ficção científica, não é a minha área assim, de mais conforto, eu tive um pouco de dificuldade no começo. O autor ele tem uma escrita que às vezes ele começa colocando um diálogo e ele ainda não apresentou os personagens. Isso para mim foi um pouco confuso. Para algumas pessoas não incomoda. Mas eu preciso montar aquela cena na minha cabeça e para mim às vezes isso era uma dificuldade. Eu tive depois que voltar, depois que ele apresentava os personagens e reler para ter uma visão legal do que estava acontecendo ali. É um livro que eu indico bastante para quem não teve contato ainda com essa parte da ficção científica, com essa parte robótica. É bem bacana para você conhecer, vai falar das 3 leis da robótica, vai falar da questão moral, da questão ética, de uma forma que é leve, que é gostosa de ler, que tem uma escrita muito inteligente. Indico mesmo para quem também tem um pouco mais de maturidade, para quem está começando mesmo com a leitura agora, talvez não seja um livro tão legal, justamente por essa linguagem um pouco mais difícil que ele tem. Não é uma coisa que, nossa, eu não vou conseguir ler isso, mas também não é um livro dos mais fáceis. Vamos dizer aí que entre 5 estrelas eu daria um 4,5. Mas aí também é porque, como eu disse, não é da minha questão de gosto preferido, assim. Gosto muito de ficção científica, mas ali eu vou preferir um romance. Mas é um livro que vale muito a pena a leitura. Espero ter te incentivado a ler. Até a próxima!